vários pesquisadores brasileiros que estão no exterior estão retornando. A gente tem recebido demanda, o CNPq está com a chamada agora para repatriar pesquisadores, e sem dúvida alguma isso vai ter impacto. Então, a curto prazo a gente já está vendo, a longo prazo, a médio e longo prazo vai ser, é realmente, eu diria, para usar uma expressão muito corriqueira, um verdadeiro tiro no pé. É uma das grandes potências dos Estados Unidos, da grandes patrimônios dos Estados Unidos, são as suas universidades, a sua ciência, né? A ciência de ponta em todas as áreas do conhecimento. Bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista na SBPC. O avanço de governos autocráticos pelo mundo está abalando a liberdade acadêmica. É o que indica um relatório lançado este ano pelo Instituto de Ciência Política da FAU, FAU, sigla para Universidade Friedrich Alexander da Alemanha. A instituição analisou dados de 179 países e territórios a partir de indicadores como liberdade de pesquisa, de ensino, de expressão e integridade dos campi. O cruzamento dos indicadores com os das eleições realizadas em 2024 em mais de 70 países subsidiou a formulação do índice AFI, iniciais de Academic Freedom Index. Esse índice apontou que a liberdade acadêmica global está em risco. Os Estados Unidos têm uma grande influência nesse resultado, ao lado da Argentina e da Polônia. Observe que o relatório da FAO analisou dados de 2024, ano da eleição de Donald Trump, mas ele só tomou posse em janeiro de 2025. Levando em conta o peso imenso dos Estados Unidos, suas universidades e centros de pesquisa na produção científica, nós aqui no podcast O Som da Ciência decidimos dedicar a 8ª temporada aos impactos das medidas anti-ciência do governo Donald Trump sobre a pesquisa científica no Brasil e no mundo. Entrevistamos diversos cientistas e especialistas que trouxeram uma visão crítica do cenário internacional, destacando, por outro lado, os aspectos positivos, ou seja, as oportunidades que se abrem na ciência, na tecnologia e na inovação para o Brasil e outros países do sul global. No episódio passado e neste último da temporada, estamos focando nas universidades. Desde que o novo comando da Casa Branca tomou posse em janeiro, as principais universidades passaram a ser pressionadas com cortes drásticos de recursos federais para demitir professores e prender alunos, imigrantes e manifestantes. Sem falar na censura a projetos de pesquisa, que tratam de temas como diversidade e gênero. O áudio que você ouviu no começo é da professora Sandra Goulart Almeida. Ela está no 2º mandato como reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, mas sua entrevista ao Som da Ciência foi como presidente do Enlaces, iniciais de Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior, uma organização regional criada em 2008 para discutir questões ligadas às universidades e centros de ensino e pesquisa. Na visão de Sandra Almeida, os ataques de Donald Trump às universidades daquele país terão repercussão a longo prazo. Né? A gente já tem casos de pessoas, eu tenho casos de alunos que iam fazer doutorado sanduíche que falaram, não vou para os Estados Unidos, vou escolher outros lugares. Eu mesma vou sair para um pós-doc, quando terminar meu mandato, mas não vou poder ir, não penso em ir para os Estados Unidos, que eu acho que o cenário é muito triste, né? Ainda mais eu trabalhando com as questões que eu trabalho, né? Questões de gênero, questões de literatura, né? Então, isso realmente é muito triste de ver e vai ter impacto atual, mas vai ter um enorme impacto a médio e longo prazo. Quem vai sair prejudicado nessa história serão as próprias universidades americanas e será também a pesquisa nos Estados Unidos, que já foi e é ainda
referência no mundo todo, né? Porque que se depositou Uhum. muito recurso durante ao longo desses anos todos para as pesquisas que são de pontos em todas as áreas do conhecimento. Os Estados Unidos é reconhecido nessa área de literatura de autoria de mulheres, entendeu? Da escrita de questões de gênero. A questão de gênero começou muito com a Judith Butler nos Estados Unidos. Quer dizer, o que que vai acontecer com essas pessoas que trabalham com essas áreas? A partir do momento que elas não terão fomento, ou elas vão sair, que eu acho que vai haver um grande êxodo. Esse êxodo, aliás, como ela havia dito antes, já começou e vários estudantes brasileiros e de outras nacionalidades estão voltando para seus países de origem, mas a tendência é piorar, em especial para os estadunidenses. Quer dizer, isso vai acabar perdendo a partir do momento que você não tem diversidade, você não tem liberdade acadêmica, não tem autonomia universitária, que temas que eles vão pesquisar? Defesa? O que mais? Uhum. Acredita em vacina, então não pode, não vai. Para que que você vai fazer pesquisa de vírus? Que eles vão pesquisar o quê? Não acredita em mudança climática, o que eles vão pesquisar? Minerais? Se você começar a restringir a liberdade acadêmica por aqueles temas que são de interesse apenas do Estado americano, como alguns estados têm feito, temas de interesse apenas do Estado, você vai pesquisar o quê? Então você vai deixar uma parte da ciência de fora e como se acomoda tudo no mundo, né? Outros espaços vão assumir esse protagonismo que Sim. está perdendo cada vez mais. No episódio anterior, a antropóloga Miriam Gross fez um relato impressionante de sua visita recente a duas das principais universidades estadunidenses. Ela falou do clima de cerceamento físico e intelectual, mas ela contou também da resistência e do que os professores e estudantes brasileiros têm hoje a ensinar aos colegas norte-americanos por também termos vivido a opressão na ditadura de 64 a 85 e mais recentemente após o golpe de 2016, em especial no governo anterior. Como você, não sei se você lembra, mas eu acho que as pessoas, de um modo geral, lembram, os primeiros ataques feitos às universidades brasileiras, ainda em 2018, tinham um efeito desqualificador. Essa é a antropóloga Maria Filomena Gregori, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX. A tentativa de associar o conhecimento, sobretudo o conhecimento realizado pelas humanidades, a associar uma espécie de ideologia ou a defesa de direitos das minorias LGBTQIA+, quer dizer, havia um esforço, falando em termos de ideologia de gênero, não é? Tinha um foco muito claro nas humanidades e num esforço de desqualificação da ciência. Maria Filomena Gregori conduziu o Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade, lançado em 2018 pela SBPC, em parceria com o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT. O observatório se dedicou a registrar, acompanhar, tornar público e encaminhar às autoridades qualquer atentado à liberdade de expressão, de aprendizado e de pesquisa. Foi uma reação da comunidade acadêmica e científica brasileira, liderada pela SBPC, ao avanço autoritário que vivemos aqui com o governo Bolsonaro. No caso dos Estados Unidos, eu acho que a sensação que eu tenho é que eles sempre eles têm certeza de que as instituições democráticas vão ser preservadas, o que a gente está vendo que não é tão verdade, né? E nós, pelo fato de termos uma história, digamos, que não é uma história fácil do ponto de vista da democracia, né? Tivemos uma ditadura muito longa e depois um árduo processo de consolidação democrática, uma Constituição que, inegavelmente, é extremamente progressista, mas que tem dificuldade de ser consolidada hoje, né? Nós estamos no primeiro dia de julgamento da tentativa de golpe de Estado pelo Jair Bolsonaro e seus asseclas, né? Então, a gente sabe muito bem, todas as pessoas que atuam no mundo universitário, acadêmico, de formação da opinião pública, sabe que a democracia é sempre algo muito frágil e que tem que ser defendido sempre com muito alerta e com muita sistematicidade, né? Então, eu acho que no caso dos Estados Unidos, eles, né, eu tenho a impressão que eles não têm essa, vamos dizer, essa experiência
de mobilização ou de articulação política que nós tivemos que ter pela nossa história dolorosa, né? Sandra Goulart Almeida, que foi estudante e professora nos Estados Unidos, também lembrou da resistência brasileira e do apoio que a comunidade acadêmica teve do Supremo Tribunal Federal, o STF. Nós passamos por momentos muito difíceis no governo passado, e uma questão muito importante que nós tivemos naquela época foi justamente durante as eleições, em que as universidades foram questionadas, né, com relação a posicionamentos políticos. Nós tivemos uma DPF, uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que foi uma das mais belas defesas da liberdade de expressão e da liberdade acadêmica que eu já vi. A única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias, livres e plurais. Qualquer outra que ali ingresse sem causa jurídica válida é tirana, e tirania é o exato contrário da democracia. Esse foi um marco muito importante, né, de defesa da liberdade de expressão e de autonomia universitária, que garante justamente que as universidades sejam esse espaço de livre debate, de pluralidade de ideias. Isso foi uma DPF da Carmen Lúcia, depois foi votada em plenária por unanimidade. Ela concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória, para assegurar justamente a livre manifestação das ideias durante esse período, por causa de como as universidades estavam sendo ameaçadas. Então, esse documento da Carmen Lúcia, um documento precioso que nos ajudou muito naquele momento. Lá no primeiro episódio desta temporada, a gente entrevistou a cientista política Sônia Fleury. Perguntamos a ela por que líderes autoritários, populistas ou ditatoriais atacam a ciência. Ela respondeu que esse tipo de liderança precisa ter seguidores através da fé, fiéis, como se fosse uma seita. Eles não aceitam questionamentos. Vamos encerrar a temporada com uma reflexão da antropóloga Miriam Grossi, professora emérita da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa entrevistada do episódio 4. Para além dos motivos, ela ajuda a entender como atitudes de governos autoritários contra as universidades impedem o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação. Vamos pensar a universidade, eu estou falando da universidade como esse espaço privilegiado e central na produção da ciência contemporânea, no século XXI. E produção da ciência, produção de conhecimento, e, sobretudo, o que é a ciência? Produção de conhecimento crítico, né? A gente só produz ciência se a gente duvida, se a gente tem questões, se a gente cria hipóteses, isso é o primeiro degrau da iniciação científica, é ensinar que ciência é duvidar do que está dado, né? É isso. Tu só produz inovação se tu, quer transformar algo que está dado como é assim, sempre foi. É isso, chegamos ao fim da 8ª temporada do Som da Ciência, um podcast produzido pela comunicação da SBPC e disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. E antes de ir embora, quero te convidar para ficar sócio da SBPC. Custa pouco e vale muito. Acesse o portal sbpcnet.org.br na aba Fique Sócio.